Então, boa noite a todos. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Núcleo Jesus Gonçalves, Petrópolis. Então, nas noites de quinta-feira, a gente faz o estudo do Evangelho. E hoje o estudo será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, versículo 3. E conforme a nossa palestrante, nossa amiga Dani, e mais alguma coisinha. Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa oração, a nossa prece de início, fazendo a leitura do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier. E essa mensagem é de Bezerra de Menezes, no capítulo 26, que tem por título Abençoa e Auxilia. A vida oferece infalível receita em favor de nossa paz. Se a incompreensão nos aflige, abençoe e auxilia. Se a discórdia ameaça, abençoa e auxilia. Se a dificuldade aparece, abençoa e auxilia. Se a crítica nos vergasta, abençoa e auxilia. Se a maldade nos bate à porta, abençoa e auxilia. Se a irritação nos procura, abençoa e auxilia. Se o problema se agrava, abençoa e auxilia. Se o desânimo intenta arrastar-nos, abençoa e auxilia. Se a injúria nos visita, abençoa e auxilia. Se a provação surge mais exigente, abençoa e auxilia. Ainda mesmo nos dias em que a lágrima seja a única presença em nosso coração para o trabalho a fazer, abençoa e auxilia sempre. Porque, abençoando e auxiliando, estaremos em toda parte, com o auxílio e com a bênção de Deus. Do nosso querido amigo e irmão Bezerra de Menezes. Então, Senhor, o que temos de fazer agora é pedir a sua permissão para iniciarmos os estudos, as reflexões na noite de hoje. Sempre gratos a Ti, Senhor, por todas as oportunidades benditas de auxiliarmos e de abençoarmos a tudo que nos acontece, a tudo que nos é dado. Agradecendo sempre a Ti, Senhor, procurando buscar de dentro de nós a Sua paz, o Seu amor e a Sua luz, para que possamos refletir em nós o Seu amor e a Sua infinita misericórdia. Continue conosco, Senhor. Permaneça junto a nós. E gratos estamos também por nosso querido Francisco de Assis, Jesus Gonçalves, Maria de Nazaré e outros tantos amigos que não sabemos o nome, mas que vêm juntar seus corações aos nossos, para que possamos refletir e cada vez mais trabalhar, auxiliar e abençoar, gratos a Ti, Senhor, por tudo que temos. Pedimos sua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje, pedindo também que abençoe a nossa amiga Dani, lá do Simica, uma amiga do coração, que junto de nós hoje nos auxiliará a refletirmos todas essas lições que o Senhor nos traz. Grato, Senhor, por tudo, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, nós vamos passar a palavra
para Daniele Soares, da Casa Espírita Missionários, né? Missionários. Missionários da Caridade. Missionários da Caridade, é isso aí. Então, Dani, a palavra é sua, tá, querida? Tá, Uma Jó. boa Obrigada, reflexão. Denise. Bem, primeiro quero dar boa noite a todos, né? Agradecer imensamente esse convite que veio pela Denise, que é uma querida do meu coração, né? E ela me chamou uma primeira vez e eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é negar. E aí eu falei, não, Denise, eu prometo que da próxima eu vou me esforçar para te atender. E aí, quando o convite veio para falar sobre o Evangelho, que é onde eu me sinto um pouco mais confortável para falar, aí eu não consegui, né, dizer não. Mas eu queria só lembrar a todo mundo que eu sou só uma aprendiz, só uma estudante, né, em busca do conhecimento, e vou compartilhar com vocês um pouco das minhas reflexões. Né? Eu procuro sempre ler o texto, dialogar com ele e fazendo links com outras obras e conexões. E aí eu vou trazendo essas reflexões. Então, que a gente possa se sentir envolvido, né, pelas melhores vibrações de acolhimento, de amparo, de compreensão, para a gente poder tirar dessa noite os ensinamentos valiosos, né, que tem no nosso Evangelho. E mais importante do que a compreensão, né, literal do ensinamento, é que ele se transforme numa semente, né, no nosso coração, e que aos poucos a gente vá transformando essa semente numa árvore bem grande e a gente consiga transformar um pouco das nossas atitudes, né? Ao invés de a gente só falar, da gente conseguir agir de uma maneira melhor no mundo, vivenciando o verdadeiro evangelho, né? Através das nossas atitudes. Então, ficou confiado para mim esse capítulo 20, que é Os Trabalhadores da Última Hora, o item 3. Aí, como eu não fiz dever de casa, né, não vim assistir nenhuma outra palestra para ver como é que era, eu fiz do meu jeitinho aqui, gente. Se não tiver, tomara que eu consiga atender as expectativas de vocês. Então, esse item 3, ele está nas instruções dos espíritos, né? E é uma instrução de Henry Heine. Então, nessa instrução, esse espírito amigo, ele vem relatar para a gente, dentre outras coisas, que Jesus, através da sua simbologia, né? Jesus ele falava através de símbolos. Os símbolos contextualizavam os ensinamentos ao cotidiano daquele povo, né? Que era um povo primitivo. Então, para as coisas poderem ficar no entendimento deles, precisava de se assemelhar ao dia a dia deles, senão eles não conseguiam extrair o ensinamento. Então, é por isso que muitos estudiosos, né, do Evangelho dizem que a chave para o entendimento da mensagem espírita, do espiritismo, é essa base do Antigo Testamento, para a gente poder começar a entender essa simbologia e começar, então, a tirar... Como é que fala? Tirar do espírito... Não, tirar a letra do espírito, não é isso? Poder conseguir adentrar nesse ensinamento e extrair deles o melhor para nós. Então, esse espírito amigo, ele fala para a gente assim, referindo-se à parábola dos trabalhadores da vinha, que, como eu falei com vocês no começo, não teve jeito, eu precisei de dar uma viajada e buscar lá, porque senão eu não conseguia, com a minha capacidade, eu não conseguia comentar esse item. Então, os trabalhadores da primeira hora, ele fala que são os profetas, né? E Moisés, que estão lá na primeira revelação, né? Os da terceira hora seriam os apóstolos. Aí já estamos na segunda revelação ali no Jesus. E aí eles foram seguidos pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios e pelos filósofos. E aí, na última hora, ele diz que somos nós, os trabalhadores espíritas, os tarefeiros espíritas. Então, primeiro de tudo, para entender um pouco isso, eu não sei se alguém já teve curiosidade,
eu fui buscar como que era essa contagem das horas. Na verdade, eu busquei quando eu estudei lá a mulher samaritana. Então, os judeus, eles contam as horas diferentes da gente. Eles dividem o dia em 2 períodos de 12 horas. Então, e a primeira hora é às 6 horas da manhã. É a primeira hora do dia. Porque aí tem a primeira hora do dia e a primeira hora da noite. Então, às 6 da manhã é a primeira hora do dia, às 6 da noite é a primeira hora da noite. A terceira hora seria às 9 da manhã, a sexta hora ao meio-dia e a nona às 3 da tarde. Essa 1/10 hora, que ele chama, né, 11ª hora, é às 5 horas da tarde, quer dizer, no último minuto, na última hora do dia, que está encerrando para começar a noite. Tá? Alguns estudiosos dizem também que essa questão do entardecer vai mostrando um pouco do grau da maturidade do espírito, porque quanto mais tarde, mais maduro o espírito tá e mais propenso a entender os ensinamentos por consequência, né? Então, esse trabalhador, para eu ter isso que eu estava falando antes, para eu poder conseguir ter um entendimento melhor desse item, e desse trabalhador da 11ª hora, que é sobre isso praticamente todo esse item, eu senti a necessidade da gente dar uma voltada na parábola. A Denise já falou que vocês já estudaram isso num outro momento, mas eu vou fazer só uma lembrança rápida para a gente poder se situar e se contextualizar e dali seguir em frente. Então, eu vou falar um pouco sobre essa parábola, que ela dá título ao Evangelho, e aí a gente vai rever alguns conceitos chaves para poder entender isso tudo melhor, e junto com isso, a gente já vai desdobrando o item dentro de tudo isso. Então, a primeira coisa que eu me deparei assim, com as minhas pesquisas foi que a gente, espírita, a gente está acostumado a chamar essa parábola de parábola dos trabalhadores da última hora. E aí o Jorge Elahá, ele fala assim, essa parábola não é sobre os trabalhadores da última hora. Essa parábola é sobre os trabalhadores da vinha. Porque quando Jesus conta essa história, ele conta sobre todos os trabalhadores. Né? Como dá o título do capítulo, a gente fica achando que é esse o nome da parábola. Então, eu vou explicar bem rapidinho. Ele começa falando que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, né, que sai de madrugada para procurar trabalhadores para a sua vinha. E aí, ele encontra numa praça uns trabalhadores, nessa primeira hora, e oferece esses trabalhadores. Ah, querem trabalhar na minha vinha? Ah, queremos sim. E quanto vai ser o salário? E aí, esse senhor assegura para eles um denário. Bem, ao final do dia de trabalho, vocês vão receber um denário. O denário era a moeda que correspondia ao pagamento por um dia de trabalho, né? E aí, esses trabalhadores foram trabalhar e ele foi... Ele fala, depois ele saiu de novo, na terceira hora do dia, e procurou mais pessoas na praça e convidou essas pessoas para trabalhar. Só que na hora que ele fez esse convite, o convite foi um pouco diferente. Vocês querem trabalhar na minha vinha? Ah, quero. Bem, o pagamento será justo. Ele não combinou com esses trabalhadores um valor. E assim ele fez na terceira hora, fez na sexta hora, na nona hora, foi fazendo tudo isso. E aí ele saiu nessa hora 1/10, que seria a última hora, né? E encontrou mais trabalhadores lá na praça. E aí aqui é muito interessante porque ele perguntou assim, por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E os trabalhadores responderam o quê? Ah, porque ninguém quis pagar a gente. Ninguém nos assalariou. Né? E aí ele falou, venha também para a minha vinha. Pagarei o justo. E aí, no final da tarde, né, chegou a hora do pagamento. Ele mandou lá o encarregado dele fazer o pagamento, mas ele teria que começar o pagamento pelos últimos trabalhadores, por esses que trabalharam só 1 hora. E aí o espanto foi justamente esse. Quando ele começou a pagar esses trabalhadores, eles tinham trabalhado 1 hora só e eles receberam um denário. E aí aqueles trabalhadores lá da primeira hora, que estavam lá tomando conta, lá da frente da fila, começaram aquilo. Não, se ele recebeu 1,
talvez a gente receba mais, porque a gente trabalhou mais. E aí ficou essa especulação. E a surpresa deles foi o quê? Quando chegou a vez deles, eles receberam só 1 denário. Se revoltaram, mas o encarregado falou, olha, é isso que foi combinado, não estou sendo injusto, estou pagando exatamente o combinado. Bem, e aí ele fala, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Alguma coisa desse tipo. Então, eu fiquei... A minha primeira reflexão foi aí. Porque o espírito amigo, lá, Henri, esqueci o nome dele, ele fala que os espíritas são os trabalhadores da última hora. E aí a gente pensa assim, ué, se eu sou o trabalhador da última hora, eu vou trabalhar menos e vou ganhar a mesma coisa? Então, será que eu sou privilegiado por isso? Será que isso é um privilégio do dono da vinha? E isso parece confrontar um pouco a soberana justiça e bondade de Deus. A gente fala, não, né? Nós somos todos iguais. Então, aí tem alguma coisa de errado. E aí, a minha segunda... Isso vai ser respondido ao longo da palestra, só para dar um start, um começo. Então, a outra reflexão que ficou na minha cabeça foi: somente o fato de sermos espíritas nos tornará aptos a receber esse salário no final do dia? Em 1 hora de serviço? Só porque, sou espírita. Tá aqui seu denário. Será que é assim? Então, vou trabalhando um pouco a simbologia da parábola, tentando ligar com esse item 3 e tentando responder essas perguntas. Tá tudo bem? Tá muito rápido? Posso continuar? Obrigada, Denise. Então, a gente sabe que os espíritos superiores, eles não usam palavras por acaso. Tudo é dito da maneira... Porque tem algum motivo para aquilo acontecer, né? E aí, a primeira coisa que chamou muita atenção para mim foi dos trabalhadores irem trabalhar numa vinha. E aí, de um pai de família, porque até então a gente via nas parábolas que tinha um rei, que tinha um senhor da terra, mas esse pai de família aqui é uma coisa muito que... visão espírita de Deus, né? É muito uma visão nossa. Mas a vinha que me chamou mais atenção ainda, porque a vinha, ou a videira, ou o vinho, ou a uva, ela aparece constantemente em várias mensagens de Jesus, no Antigo Testamento, lá nas Escrituras, no Novo Testamento, né, nas histórias que Jesus contava. E mais do que tudo, né, para a gente espírita, essa vinha é o símbolo que os espíritos fazem questão de lembrar para a gente. Né? Tá lá no Livro dos Espíritos, numa parte que ninguém lê, todo mundo pula. Lá nos prolegômenos, né? Tem a introdução lá, os 17 itens da introdução, e logo depois vem os prolegômenos. E aí, esses prolegômenos é uma espécie de síntese, né, de finalidade do Livro dos Espíritos. E aí os espíritos falaram assim para Kardec: porás no título do livro o ramo de parreira que desenhamos, porque ele é um emblema do trabalho do Criador. Então, quando eu resgatei isso, não me restou dúvidas de que o dono da vinha, esse pai de família, só pode ser Deus, né? Então, eles falam assim, esse ramo, né? Essa cepa é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, neles se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva e a alma, ou o espírito unido ao corpo, porque a gente sabe que a alma é o espírito encarnado, então a alma, que é o espírito unido ao corpo, é o bago. E o vinho é aquilo que é extraído, né, da uva. Que o vinho tem uma simbologia muito forte também, porque é uma das coisas materiais que não se deteriora com o tempo. Ela se melhora com o tempo. O vinho, se ele estiver bem acondicionado, se ele estiver bem guardado, conforme o tempo vai passando, ele vai se tornando melhor e mais caro. Assim como o espírito,
Porque à medida que o espírito vai sofrendo, né, outras encarnações, vai tendo novas experiências, ele vai ali, através daquela maceração das vicissitudes da vida, ele vai se evoluindo, quintessenciando e vai seguindo o caminho dele, né? Então, isso que ele diz dessa cepa que os espíritos dizem dessa cepa de uva, resume bem aquilo que a gente espírita conhece como a Trindade Universal: Deus, Espírito e Matéria, né? O Criador e a criação. Tá tudo resumidinho ali numa imagem. Então, o espírito ele vai encarnar, como eu falei, no corpo para se purificar. E cada vez mais fazendo-se um espírito mais aperfeiçoado, desenvolvendo virtudes através do quê? Do trabalho. Aonde? Na vinha. Então, a vinha é o lugar da gente trabalhar. É o lugar, quando a gente está encarnado, da gente colocar as nossas virtudes em prática e se melhorar cada hora mais. Certo? E aí, continuando ainda nesses prolegômenos, eles falam assim: o espírito quintessencia, ou seja, purifica o espírito pelo trabalho. E tu sabes que é pelo trabalho do corpo que o espírito amealha conhecimentos. Então, o espírito ele só vai adquirir esses conhecimentos que ele precisa através do trabalho na matéria. Ele precisa da matéria para evoluir. É uma relação de ganho-ganho. Todo mundo ganha, né? Porque o espírito evolui a matéria e a matéria evolui o espírito. Eles são solidários, né? E aí, para fechar essa questão da vinha, para fechar esse caixão, Emmanuel também compara o planeta com a vinha de Jesus, né? Ele fala assim, eu não sei onde eu peguei, acho que foi no Pão Nosso. Esqueci de anotar aqui, mas acho que está no Pão Nosso. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando. Jesus, gente, trabalha desde a primeira hora. Na verdade, se a gente parar para pensar bem, desde muito antes da primeira hora. Porque Jesus, né, colaborou com Deus ali na criação do planeta. A gente sabe disso, né? Destacou lá do Sol a porção que seria mais tarde a Terra, e ele colaborou em todo esse processo de formação do nosso globo. Isso quer dizer o quê? Que na formação da Terra, há bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito crístico, já era um espírito puro. Então, ele já trabalhava muito antes disso, e a gente já sabe como é que ele fala, né? Eu e meu pai trabalhamos até hoje. E se a gente parar para pensar, eu tenho certeza que eles não trabalham em troca de um denário. Certo? Então, que trabalho é esse? Que Jesus vem falar para a gente, que Emmanuel fala, que os espíritos falam. Que trabalho é esse do trabalho da vinha? Esse trabalho é um trabalho... A gente está te vendo, Denise. Eu só não te ouço. Às vezes eu sei que você fala. É para eu deixar as pessoas falarem ou só eu que falo? Eu não sei. Só eu? Beleza. Então, esse trabalho da vinha é um trabalho de desenvolvimento do nosso espírito, né, do eu espírito. É um trabalho que vai aperfeiçoar o nosso ser, certo? E não um trabalho que é puramente exterior, um trabalho só para inglês ver, né? Aquele trabalho que realmente modifica a gente internamente. Então, como vocês estavam falando aí no começo, né? A gente ajuda no enxoval, a gente ajuda no aluguel, mas se isso não tiver um propósito maior, não toca o nosso coração. A gente faz por fazer, mas aquilo não modifica a gente. E Emmanuel, meu querido, ele explica isso muito bem para a gente no livro Pensamento e Vida,
o capítulo 7 se chama Trabalho. E aí ele faz uma diferenciação entre o trabalho ação e o trabalho serviço. Ele fala assim: não vale, contudo, agir por agir. Ou seja, trabalhar aquilo que eu estava falando, trabalhar por trabalhar. Né? As regiões infernais vibram repletas de movimento. Gente, isso aqui me deu um impacto, porque as trevas trabalham também, o tempo todo. Mas qual é a motivação deles? Né? Então, aí ele fala assim, as regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Então, esse trabalho ação que o Emmanuel fala é esse trabalho que modifica o meio, o exterior, e não o nosso interior. E o trabalho serviço, ele vai também modificar o meio, porque através, né, das nossas atitudes a gente vai modificando, mas principalmente ele vai transformar a gente através desse serviço. Aí ele fala assim: a prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, sem esperar o denário. Aqueles primeiros trabalhadores, eles só aceitaram trabalhar porque eles sabiam que no final do dia eles iam receber esse denário. Os últimos não sabiam nem quanto que eles iam ganhar, e mesmo assim eles foram se doar e fazer tudo que era possível por aquela vinha, né? Então, a prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. É aquilo que eu estava falando antes. Jesus, nossos amigos espirituais, Deus, trabalham incessantemente pela gente, né? Pela gente, sem cobrar nada por isso. Nada. Nada, nada, nada. Bem, vamos em frente, senão a gente não termina o item 3. A outra simbologia que eu achei que era muito importante a gente comentar é essa questão das horas, né? Todo o ensinamento de Jesus, ele pode ser entendido de diversas formas, né? Eu não vou falar todo, mas a grande maioria, né? Eles podem ser entendidos, a gente pode analisar através de diversos pontos de vista e não vai estar errado a interpretação. Então, a Haroldo até falou uma coisa que eu achei tão bonita, é como se fosse um prisma. A luz atravessa esse prisma e se desdobra num arco-íris de cores. Cada um vai se identificar com uma cor. Eu gosto mais do amarelo, alguém vai gostar mais do verde, mas todas as cores vão levar à luz original, ao verdadeiro ensinamento. Então, só precisa da gente entender como que a gente vai interpretar para esse estudo, né? Então, as horas, elas podem ser entendidas como períodos dentro de um dia, como a gente falou, a primeira hora de um dia, a segunda hora de um dia, a terceira hora, né? A gente pode estar falando das horas sobre as diversas encarnações do espírito. A gente pode falar das horas sobre a vida material, né? Porque tem gente que desperta logo no início da vida material e tem aqueles que, por alguma doença, por algum motivo, algum revés da vida, chegam lá no final da hora da vida e despertam e fazem acontecer, né? Em pouco tempo. Então, a gente pode estar falando sobre essas horas como as horas de evolução do planeta Terra. Porque a gente sabe que o planeta, assim como tudo na criação, está submetido, está sujeito à lei do progresso, que é uma lei que nunca falha. Tudo se adianta na criação, né? E aí a gente sabe que a evolução do planeta, ela se dá em eras, né? Essas eras podem também ser estudadas de diversas maneiras. Tem as eras geológicas, tem as eras culturais, né? E para nós espíritas, a gente sabe que que o planeta se adianta conforme a humanidade que habita o planeta, né? Que o habita. Então, a gente sabe que tem planetas primitivos, planetas de provas e expiações, regeneração,
planetas ditosos e celestes. E a gente sabe, através da comunicação de diversos benfeitores, trabalhadores, tarefeiros, e também através da observação dos sinais dos tempos que estão aqui no Evangelho, né, os sinais dos tempos, que são chegados os tempos. Que tempos? O fim de uma era, que seria a era de provas e expiações, e o começo, o despertar de uma nova era, que seria a era de regeneração. Não posso ficar falando muito disso, dá outra palestra sobre isso. Então, vamos passar rapidinho. E aí, esse momento, então, ele pode ser considerado como o final de um tempo e o início de um novo tempo, que seria, então, a Terra regenerada. Nós estamos nos tempos que são chegados vivendo essas últimas horas de um... Só um minutinho, gente. Uma pequena confusão domiciliar, me desculpe. Então, a gente está vivenciando, nesses tempos que são chegados, as últimas horas desse modo de viver da humanidade que a gente conhece, que é a era do materialismo, né? Que está sendo substituída pela era do espírito. Como? Mais conscientes das realidades espirituais, do que somos, da nossa origem e da nossa destinação. A gente está vivendo essas últimas horas, que elas são momentos cruciais, decisivos, que demandam de nós, espíritos encarnados, e daqueles que já foram informados, já têm o conhecimento sobre o Evangelho, muito devotamento. A gente precisa estar vivendo esses momentos realmente de corpo e alma. Gente, as oportunidades são imensas. E a gente reclama das oportunidades, né? A gente viveu pandemia, vive, né? Pandemia, é guerra, é irmão passando necessidade para todo lado, é a nossa vida que também está de cabeça para baixo e a gente tem que se manter firme. Então, as oportunidades da gente despertar para essa era do espírito são muitas. E a gente precisa o quê? Aproveitar essa circunstância de trabalho e crescer junto, evoluir com o mundo. Estamos na última hora. A Betina fala, é o último trem que está passando. Ou a gente sobe nele, ou a gente vai ficar para trás. Por quê? O planeta não vai esperar a gente. Não vai. Né? Independente da gente, o progresso vai acontecer. Né? Ele é inevitável. Quem conseguir acompanhar, feliz aqueles que conseguirem. Então, como a gente já falou antes, os espíritos superiores, como diz a minha mãe, não dão ponto sem nó. Tudo é muito certinho. E quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo essas conexões e a gente vai falando, vai acendendo igual aquelas lâmpadazinhas do desenho animado na nossa cabeça. E aí, coincidentemente, a gente chama de coincidência, né? O capítulo anterior ao capítulo 20, ou seja, o capítulo 19, se chama A Fé Transporta Montanhas. E o que eu fiquei pensando? A fé, ela está relacionada ao modo como a gente age no mundo. Porque aquele que tem fé é aquele que confia em Deus. E se a gente confia em Deus, confia nos propósitos divinos, confia que Deus é nosso Pai, que é justo, que é misericordioso, tudo aquilo que a gente já sabe de cor e salteado falar, se a gente verdadeiramente confia nisso, a gente atravessa as dificuldades mais seguros. A gente não vai se desesperar igual os apóstolos lá no barco da tempestade, porque a gente sabe que Jesus está no nosso barco, que tudo vai passar, que aquilo é para o nosso crescimento, que é para o nosso entendimento. E aí, eles vêm seguido de quê? Dos trabalhadores da última hora, no capítulo 20, que vem falar para a gente o quê? Da responsabilidade. Gente, essa palavra para mim é muito forte. Da responsabilidade daqueles que estão envolvidos no processo de transformação do mundo. Então, meus caros,
Se somos os trabalhadores da última hora, temos compromissos com a transformação do mundo. Não temos como negar isso. Então, vamos seguindo, que senão o tempo não vai dar. Que horas? 7h30 que acaba? 7h30, 19h30, mas você, se precisar mais 5 minutinhos, você pode utilizar, tá ok? Então tá jóia. Então, é muito bonito a gente observar que cada trabalhador é chamado no seu tempo, né? A espiritualidade respeita o tempo de cada um. E eles sabem do nosso destino final. Então, não tem a ansiedade que a gente tem, não tem o desespero, tá fazendo errado. Calma. Gente, calma. Vai fazer errado, mas ele tem todas as horas para se acertar. E no final do dia, se ele acertar, mesmo que ele tenha acertado por uma única hora, ele vai receber o salário, né? Então, a gente não precisa de se preocupar com o trabalho do outro, não precisa de nada disso, basta a gente se preocupar com o nosso. Porque, às vezes, a gente está lá igual aqueles trabalhadores da primeira hora, lá trabalhando na vinha, querendo dar conta do trabalho do outro. Mas a gente não presta atenção no nosso, né? A gente deixa de aproveitar a nossa hora querendo tomar conta da hora do outro. Então, cada trabalhador, ele é acionado no momento específico. Então, tem o trabalhador da primeira hora, terceira hora, a gente foi vendo isso ao longo da parábola, né? E, às vezes, o que acontece? Um trabalho precisa de estar pronto para o outro poder acontecer. Precisa de uma base. É isso que também os espíritos falam para a gente nesse item 3. Sem essa base que os nossos antecessores prepararam para a gente não tem como estar onde a gente está, né? Para o espírito, e no final todo mundo vai receber a mesma quantia, tá? Primeiro, por quê? Porque não é possível quantificar os valores da alma. A gente não tem como quantificar paciência, tolerância, perdão, isso não tem quantificação, né? E segundo, porque perante a justiça divina, todos os trabalhadores valem a mesma coisa. Basta a gente atingir o objetivo. Não importa quanto tempo a gente vai demorar para atingir. Alguns demoram muitos anos para atingir, muitas encarnações. Outros, em uma única encarnação, a gente vê Paulo de Tarso. Bastou ele ver a luz. E em pouco tempo ele se modificou. Kardec, em 3 anos e pouquinho, codificou toda a nossa doutrina. Mas para outros, isso eu estou falando com a perspectiva de uma encarnação, né, gente? A gente sabe que tinha várias outras antes. Né? A base tinha sido construída muito tempo antes. Então, mas bastou a gente atingir aquele objetivo que a gente vai receber o denário, a gente vai receber o salário, que é a felicidade, né? Que a gente poder vivenciar essa felicidade junto de Jesus. Então, o que eu queria falar? Para o espírito, o que importa é a qualidade, não é a quantidade. Então, não importa se você trabalhou 1, 2, 3, 20 horas. Importa que aquela hora que você pôde trabalhar, você estivesse 100% presente. Dedicado, entregue de corpo e alma inteiro naquilo que você estiver fazendo. Né? A qualidade do que se faz dentro daquilo que você pode fazer. Porque se a gente parar para pensar, aqueles primeiros trabalhadores não tinham os mesmos recursos que nós temos hoje. Então, o trabalho deles não tinha como ser igual aos nossos, né? Como a gente falou lá no começo, o Espiritismo ele é a terceira revelação. E ela nos ampliou horizontes, retirou véus, clareou a nossa visão e ampliou consideravelmente nosso entendimento. A gente só precisa ficar esperto e não ficar se achando a última bolacha do pacote, porque muito será cobrado aquele que muito foi dado. Então, a gente tem tudo esse conhecimento na nossa mão, mas o que a gente está fazendo desse conhecimento, né? No Evangelho, lá no capítulo 6, o Kardec ele resgata aquela coisa do Cristo Consolador, né? Do Consolador prometido. Ele vem mostrar para a gente essa questão do Espiritismo ser o Consolador prometido. E aí, ele mostra para a gente que a doutrina tem o papel de conduzir a gente por um processo eterno de encontro com a verdade, cada vez mais ampliando a nossa percepção. E aí, quando eu
pensei isso, eu lembrei, lá no Livro dos Espíritos, tem uma comparação, uma analogia, que é um comentário de Kardec, na pergunta 266, que ele compara o espírito a um viajante que está subindo uma montanha. Então, quando o espírito está no pé da montanha, lá nos vales nebulosos, ele fala isso, ele não tem muita percepção das coisas. Mas à medida que ele vai subindo nessa montanha, o campo de visão dele vai ampliando. E ele vai tendo uma visão maior sobre as coisas. Né? Por isso que quando a gente está desencarnado, a gente aceita umas coisas que depois, quando a gente está encarnado, a gente fala, gente, aonde que eu estava quando eu aceitei isso? Estava lá, no alto da montanha, com uma percepção totalmente ampliada. Então, a gente não é melhor do que esses trabalhadores da primeira hora, né? E por isso que eu falei, a gente vale o mesmo denário que eles, né? A gente só consegue estar acima e temos um trabalho mais efetivo porque os nossos antecessores formaram essa base para a gente, né? Então, Haroldo fala assim, nós só estamos onde estamos porque estamos apoiados sobre os ombros de gigantes. Se eles não tivessem desbravado tudo para a gente, talvez a nossa percepção não era tão grande, né? Então, naquele livro A Caminho da Luz, Emmanuel narra sobre o povoamento, né, da Terra primitiva. E aí tem um momento que ele narra Jesus recebendo aqueles espíritos que foram degradados, né, do planeta da Estrela de Capela, que ela evoluiu, estava no mesmo momento que a gente, evoluindo de provas e expiações para a regeneração, e aqueles espíritos que não acompanharam essa evolução. E Jesus recebeu esses espíritos aqui no planeta Terra e deu e falou com eles que aqui a Terra era um lugar onde que eles iam aprender a realizar na dor e nos trabalhos penosos as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos inferiores. Então, ao mesmo tempo que eles iam trabalhar para se aperfeiçoar, eles iam preparando o terreno para nós. E aí, esses foram os trabalhadores da primeira hora, né? Esses que a gente recebeu. Alguns trabalharam e atingiram o objetivo rapidinho, voltaram rapidinho para casa. Outros um tempo depois. E outros ainda estão aqui trabalhando até o dia de hoje, ainda sem receber o salário. Então, o objetivo, gente, é sempre o mesmo, as coisas do coração. Alguns tomaram consciência há milênios, outros há séculos, e alguns, como nós, só tomaremos na última hora, né? Eu sou meio... deixo tudo para a última hora, e vocês? Só que a gente está aqui na última hora. Chegou a última hora. O chamado está vindo a todo momento, de todos os lados. E como a gente já viu, não é importante quando a gente despertou, mas é importante o que a gente vai fazer a partir desse despertar. Então, não é sobre, eu já ouvi falar do Evangelho. É o que você faz agora que você já ouviu falar do Evangelho. Agora que você conhece Jesus. E aí, no finalzinho da parábola, lá no Evangelho, Kardec fala para a gente rever a parábola do festim das bodas. Está lá no capítulo 18. E aí é muito curioso, eu fiquei pensando por que, né, que ele ficou pedindo para a gente voltar lá. E muito curioso que uma parábola começa, as duas parábolas começam da mesma maneira, a premissa delas é o reino de Deus, e as duas terminam da mesma maneira. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Né? E aí, quem são esses escolhidos, gente? De novo, são os privilegiados? Jesus privilegiou, não, vou escolher esses aqui. Não. Os escolhidos são aqueles que tiveram a tomada de consciência para o reino dos céus, escolhendo Deus. Então, ser escolhido não é uma questão de privilégio, de favoritismo. A eleição ela vai se dar por aqueles que elegem servir, aqueles que sabem aproveitar e extrair o máximo de suas horas. São os que se capacitam para as tarefas ainda maiores, mais juntos do coração de Jesus, com maiores responsabilidades.
mas também de alegrias e maiores retornos em sabedoria e em amor experienciados no coração. Por quê? Porque a gente é beneficiado pelo nosso trabalho, a gente fica esperando a recompensa, mas a recompensa é tudo aquilo que a gente adquire trabalhando. É isso que é. E aí vira um dínamo, uma coisa alimenta a outra. Em Boa Nova, no capítulo 3, o sacerdote pergunta assim para Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Aí o sacerdote, né, irônico: reino de Deus? Que pensas tu? E que pensas tu venha ser isso? E aí a resposta de Jesus simples, gente, objetiva. Esse reino de Deus é obra divina nos corações dos homens, no coração dos homens. Mostrando para a gente que o maior trabalho a ser feito é dentro de nós. O burilamento do nosso coração, dos nossos sentimentos, o trabalho incansável na construção desse reino de Deus, que não é um lugar no céu, não é um pedacinho do céu. É o quê? Está dentro de nós. O reino de Deus, a gente já sabe disso. A gente não precisa buscar. Ele está aqui dentro. Então, o objetivo de tantos outros ensinamentos, é convidar a gente para esse burilamento, para essa lapidação, né, das coisas do coração e dos nossos sentimentos. Acabando. Então, não adianta a gente ficar nessa coisa do culto exterior, como o bezerro de ouro, né? Essa coisa tem que acontecer no nosso altar íntimo. Ontem mesmo no Evangelho lá no Semica, a gente leu no Fonte Viva uma passagem. Na hora que é impressionante, quando a gente está preparando algum estudo, né? Tudo que a gente lê parece que combina com aquilo que a gente está estudando. E aí ele comenta, Emmanuel comenta nesse item, capítulo Hebreus, capítulo 13, versículo 10, de Paulo, que ele fala: temos um altar. E aí ele vem dizendo que a gente se preocupa muito em construir altares lindos, com luzes artificiais, e que a gente se esquece de construir esse altar interno. Mais uma vez, essa questão do trabalho-serviço e do trabalho-ação. Para os outros verem, o altar está lindo. Está cheio de flores, está com luzes, está todo iluminado, está limpinho. Mas e o teu altar interno? Como que está? Né? O que você está fazendo do teu trabalho interno, do teu altar interno? Então, a mudança, ela exige da gente muito preparo, porque ela vai tirar a gente da nossa zona de conforto. E o salto para uma situação que é desconhecida deixa a gente meio inseguro, mas vai ampliar nossos horizontes, né? Só que isso é tudo um desafio muito grande. Então, quem coloca as horas, gente, é o pai, o dono da vinha, e não o trabalhador que é chamado nas últimas horas. Como eu falei antes, o planeta não é um barco desgovernado, está realmente no pão nosso essa passagem. E os trabalhadores da última hora, talvez eles tenham perdido muito tempo com algumas distrações, né? Que pode ser consigo mesmo, com as suas vaidades, com as suas dificuldades, mas que acordou agora e vai fazer o seu trabalho. Mas o objetivo, como eu falei, é o mesmo para todo mundo e por isso o salário é igual. Não existem trabalhadores perdidos. Todos serão chamados. O caminho da luz é uma lei. O chamado é constante desde o monte. Gente, 2023 anos. Não, menos, né? Porque ele já tinha passado quase 2.000 anos. Então, desde do monte, Jesus chama a gente, né? Mas cada um responde ao seu tempo. E ele sabe respeitar isso. Então, a questão é entender, como eu falei, que no próprio trabalho já tem uma remuneração, que é esse aperfeiçoamento, esse burilamento dos nossos sentimentos. Então, o que a gente tem que estar? Sempre entregue de coração, disposto a aprender, a se qualificar cada vez mais enquanto trabalhadores de Jesus. Porque aí a recompensa, de fato, virá, né? Surgirão propostas, a recompensa vai ser o próprio trabalho. E desse trabalho vão surgir novas propostas, novos testemunhos, e aí a recompensa vai ser daqueles que se mantêm fiéis no trabalho,
receber encargos e trabalhos ainda mais desafiadores. Ninguém vai descansar, não. A gente só vai estar apto a trabalhos que vão burilar a gente mais ainda, que eles vão ser mais difíceis ainda. Então, é muito importante, estou terminando, Denise, a gente estar atento a esse chamamento, porque às vezes a gente fica esperando um convite formal. Eu fiquei pensando, né, lá no Harry Potter, quando ele foi convidado para aquela escola lá de magia, veio aquele cara na motoca, deu uma confusão. A gente às vezes fica esperando isso, essa circunstância toda. Só que o chamamento ele é sutil, ele é singelo. A gente precisa estar atento para ele e saber aproveitar cada dia desde as primeiras horas, na ocasião de servir e aprender, aproveitando esse patrimônio das horas enriquecidas com a nossa ação consciente com Jesus. Porque a partir do momento que a gente trabalha conscientemente com Jesus, as horas valem muito mais. Em pouco tempo, a gente sobe muitos degraus e nem se cansa, né? Então, pode ser que minutos de trabalho valham mais do que 3.000 anos. O que importa é a sua entrega, a sua doação àquela tarefa naquela hora. Então, a meditação, a reflexão ficou em torno disso, porque, no fundo, os trabalhadores da última hora, nesse tempo que vivemos na Terra, olha isso, serão aqueles que já conscientes, não apenas despertos para o convite, já trabalham pelas primeiras horas de um novo dia. Porque o fim de um dia, a gente não falou isso no começo, é o começo do outro dia. O fim de uma era é o começo de uma nova era. Então, os trabalhadores da última hora desse tempo que está se findando na Terra e para a humanidade já estão trabalhando na abertura de um novo dia, né? Já estão preparando as primeiras horas de um novo alvorecer. E aí, eu vou refazer aquelas 2 perguntas do início da nossa conversa e vou deixar como reflexão para a gente durante a semana. Se somos os trabalhadores da última hora, somos privilegiados? Vamos trabalhar menos e ganhar a mesma coisa? Somente o fato de sermos espíritas vai nos tornar aptos a receber nosso salário? De sugestão fica a leitura do item 4, que é o item que se segue, esse capítulo 20, que está lá a missão, acho que é a missão dos espíritas. Que aí a gente vai entender direitinho se basta se dizer espírita. E aí queria agradecer a atenção de todos, né? Que Jesus nos abençoe, que estejamos sempre alertas para a gente poder atender esses chamados e possamos fazer a melhor escolha sempre. Gente, obrigada, viu? Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida amiga Dani Soares, do Semica, e muito gratos mesmo pelos seus esclarecimentos, essas reflexões que complementam, né, o item 1 e 2 que a gente fez na semana passada. A gente reforça essa questão do chamamento, né, Dani? Que o chamamento é o tempo inteiro. Então, o que você faz, né, desse chamado? Como é que você aceita? O que você faz depois que você entra na vinha? Não é mesmo? Então, nós estamos muito gratos a Ti, a nosso Pai Celestial, pela oportunidade de mais um estudo na casa de Francisco de Assis, né? CEFA é Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E agradecendo a todos pela comunicação, pela audiência, pela paciência com a gente, pela contribuição que a gente tem de todos vocês. E voltamos a lembrar que semana que vem, a partir de semana que vem, começaremos com o Zoom, tá bom? Nós vamos usar outro tipo de não é plataforma, né? Outro tipo de ambiente para as nossas reuniões, tá? Porque já não está, o Tia Link está limitando muito as nossas participações,